Dia 27 de janeiro. São João Crisóstomo, 407. Crisóstomo, descendente de família distinta, nasceu em 344 em Antioquia, na Síria. O pai, segundo, que era comandante das tropas imperiais no Oriente, morreu cedo, deixando a educação do filhinho aos cuidados da excelente esposa, Antusa. Mestres de fama mundial, como Libânio e Antragácio, introduziram um menino talentoso nos arcanos da ciência, e Diodoro de Tarso foi seu instrutor em matéria de religião. O bispo Melécio batizou-o em 369, conferindo-lhe na mesma ocasião as ordens menores. Já nesse tempo, Crisóstomo manifestou grande inclinação para a vida de asceta. E se não fosse a resistência enérgica da mãe, teria se associado aos eremitas do deserto. Quando em 373, sendo-lhe já bastante conhecidos o talento e a santidade, o povo exigia sua elevação à dignidade episcopal. João fugiu para junto de um monge, em cuja companhia viveu 4 anos, e depois para uma gruta, onde ficou 2 anos dedicando-se exclusivamente às práticas da vida religiosa, com suas austeridades e aos estudos dos sagrados livros. Como a saúde se lhe abalasse, com a rudeza da vida no deserto, voltou para Antioquia, onde se ordenou em 386. Em Antioquia, desenvolveu logo uma atividade muito grande como escritor e orador sacro. Essa estadia em Antioquia coincidiu com uma grave revolta que houve contra o imperador por causa de impostos. O povo despedaçou o status de imperador, do irmão, de 2 filhos e da falecida imperatriz Flávia, e deixou-se arrastar a outros atos de vandalismo. Era para temer uma terrível represália da parte do imperador Teodósio I, cujo gênio irracível era bastante conhecido. O bispo Flaviano dirigiu-se para Constantinopla para aplacar a ira do monarca. Em Antioquia reinava o pavor. Muitas famílias tinham fugido, os membros do Senado estavam na prisão e o povo tremia, na expectativa de medidas ainda mais rigorosas. Foi a epocha em que a arte retórica de Crisóstomo celebrou os mais belos triunfos. Dia por dia via as multidões do povo desesperado ao redor do púlpito, ávidos de ouvir-lhe as práticas e ensinamentos que os consolavam. A palavra de João Crisóstomo sugestionava, continha as massas e levava-as por onde quisesse. O entusiasmo dos ouvintes chegou ao auge quando lhes transmitiu a notícia do perdão e a anistia que o imperador tinha concedido à cidade em atenção ao pedido do bispo, e a petição que o mesmo tinha apresentado em nome de Crisóstomo e da população arrependida. A fama de grande eloquência de Crisóstomo tinha se espalhado em todo o Oriente, e quando em 397 morreu o patriarca de Constantinopla, Nectário, o imperador Arcádio, filho de Teodósio, chamou Crisóstomo para ocupar-lhe o lugar. Foi preciso toda a habilidade e prudência da parte do imperador para conseguir o consentimento do seu candidato. A nomeação de São João Crisóstomo para Constantinopla causou grande descontentamento em Alexandria, cujo patriarca Teófilo levantou o enérgico protesto contra a decisão imperial. Não obstante, impôs as mãos ao novo patriarca. Da vida simples e pacata de Antioquia, viu-se João Crisóstomo transportado para a cidade da riqueza, do luxo, a grande metrópole, a sede da alta política, com suas intrigas e paixões, para Constantinopla, a rainha do Oriente, que com os seus palácios magníficos e igrejas majestosas dominavam 2 continentes. O novo patriarca teve um acolhimento simpático da parte do clero, da aristocracia e da população inteira. Antes de tomar efetivamente as rédeas do governo da diocese, Crisóstomo procurou conhecer bem o terreno em que pisava. Em condições tão diferentes das de Antioquia, diferente se lhe afigurou o novo campo de atividade. O clero de Constantinopla, em sua maioria, estava pouco compenetrado na sublimidade de sua missão. Ambicioso, avarento e político, pouco tinha conservado o espírito de Cristo,
que é o espírito de humildade, de caridade e sacrifício. Em frente de tais circunstâncias, Crisóstomo compreendeu que sua atividade não mais se limitaria à pregação da palavra de Deus, mas haveria de encetar a obra da reforma em base larga e inevitável. Seria luta e talvez perseguição. Fiel ao seu costume, pregava as homilias dominicais e explicava a Sagrada Escritura. A majestosa Ágia Sofia, aquele grandioso monumento da fé católica em Constantinopla, enchia-se de fiéis de todas as classes para ouvir a palavra arrebatadora e apostólica do novo Antítite. Mais importante, mais penosa e desagradável, impunha-se-lhe a obra da reforma. Esta começou em casa. O antecessor nectário de espírito pouco evangélico tinha feito do palácio episcopal um reduto do luxo, com todas as futilidades e comodidades. João Crisóstomo estabeleceu a vida evangélica com toda simplicidade e decência. O segundo passo na reforma interessou a vida do clero e das religiosas, as quais em grande parte conviviam com os sacerdotes, o que mereceu a crítica do povo e a censura e proibição do patriarca. O zeloso pastor verberou outrossim os excessos da moda, principalmente o luto chique das viúvas, e procurou implantar no povo a simplicidade dos costumes e o espírito da fé. As obras da caridade e a administração dos bens eclesiásticos, a elevação do clero na roça, a contrapropaganda contra os arianos residentes na cidade e enfileirados no exército eram coisas muito importantes a que o patriarca dedicou todas as energias. Todas essas reformas criaram-lhe muita inimizade, maiormente entre o clero. Era inevitável o choque. O primeiro veio-lhe da parte de Eutrópio, eunucho e grande protegido do imperador Arcádio. Eutrópio, na sua sede insaciável de ouro e para poder apoderar-se das suas vítimas, tinha abrogado o direito de asilo. Crisóstomo protestou contra esta arbitrariedade, tendo pouco tempo depois a grande satisfação de ver o mesmo Eutrópio invocar em seu favor o direito do asilo, quando numa revolta militar viu a vida em perigo. Terrível inimiga com que Crisóstomo teve de terçar armas surgiu-lhe na própria pessoa da imperatriz Eudoxia, que depois do afastamento de Eutrópio governava o imperador. Dum despotismo sem par, era Eudoxia ainda muito avarenta, e esta paixão que inteiramente a dominava fê-la cometer clamorosas injustiças. Todos conheciam o modo de pensar de João Crisóstomo. Como não faltassem elementos vis, cujo maior interesse era semear zizania e incitar os espíritos um contra o outro, puseram no ouvido do imperador muitas coisas que o inimizaram com o patriarca. Disseram-lhe que, numa prática contra as modas escandalosas, João Crisóstomo se tinha referido ao mau exemplo de Eudoxia. Em outra ocasião, a tinha apelidado de Jezabel para apostrofar-lhe a crueldade e a ambição. As relações, portanto, entre a família imperial, em particular de Eudoxia, e o patriarca não eram nada menos que cordiais. O rompimento, porém, realizou-se quando João Crisóstomo deu agasalho, aliás, com a necessária cautela, a monges que o patriarca Teófilo de Alexandria tinha expulso de sua diocese por suspeitar de sua ortodoxia. Eudoxia alcançou de Arcádio que convocasse um concílio em Constantinopla, perante o qual Teófilo havia se justificar as medidas tomadas contra os monges em questão. Clandestinamente, porém, mandou convidar a Teófilo para que viesse com a maior brevidade e declarasse vaga a sede patriarcal de Constantinopla. Teófilo chegou a Constantinopla em companhia de vários bispos, desafetos de João Crisóstomo, não porém como acusado, mas como acusador e juiz. O concílio realizou-se em Chalcedon, estando presentes 36 bispos.
João Crisóstomo, sendo citado perante aquele tribunal, exigiu por sua vez a exclusão de 4 bispos, notadamente seus inimigos. O concílio reconheceu nessa exigência um ato de insubordinação da parte do acusado e declarou o deposto da dignidade de patriarca. Característico em todo este processo foi que nem de leve se tocou na questão dos monges, expulsos de Alexandria e aceitos em Constantinopla. Mas tanto mais se tratou de supostas ofensas que João Crisóstomo teria dirigido ao imperador e à imperatriz. O santo não se opôs à injustiça que lhe fizeram, e entregou seu agente executivo que o devia levar ao exílio. No caminho do Bósforo, o povo lhe fez delirantes manifestações, tomando assim a sua saída da capital o caráter de um triunfo nunca visto. Na noite que lhe seguiu a partida, a população de Constantinopla foi atemorizada por um forte terremoto. A própria imperatriz, profundamente impressionada com este fenômeno, pediu ao imperador revogação do edito contra João Crisóstomo. A atitude do povo contra o imperador foi tão ameaçadora que João Crisóstomo pôde voltar sem esperar nova determinação dos bispos. De pouca duração, porém, foi a paz. No mesmo ano se inaugurou perto da igreja um monumento que apresentava uma estátua de Eudóxia. Por esta ocasião, a aglomeração do povo foi tamanha que chegou a perturbar a celebração dos atos litúrgicos no templo. O patriarca pediu providências ao prefeito, reclamando contra os abusos que se praticavam. A reclamação foi interpretada maliciosamente, como se o patriarca tivesse protestado contra a existência do monumento. Mal Eudóxia teve conhecimento disto, logo se dirigiu de novo a Teófilo, pedindo-lhe a intervenção. Este, dispensando triunfos pessoais em Constantinopla, limitou-se a citar as determinações ainda em vigor do concílio de Calcedon. Embora este concílio nenhum valor tivesse, o imperador proibiu ao patriarca o uso de ordens e mandou fechar o palácio episcopal. Não obstante, João Crisóstomo entrou pela Páscoa na catedral para administrar o batismo aos catecúmenos, que ele mesmo tinha preparado. Força armada penetrou no templo e dispersou a multidão dos fiéis. Chegou o dia de Pentecostes, e com ele o decreto imperial que condenava o patriarca ao exílio. João Crisóstomo, despedindo-se dos fiéis e dedicados amigos, abandonou secretamente a capital para evitar um segundo levantamento do povo. Sua saída de Constantinopla desta vez foi definitiva. Escoltado por soldados da força pública, começou João Crisóstomo a viagem para o exílio, sem saber para onde o levariam. Algum tempo ficou em Nicéia, onde desenvolveu uma atividade considerável na conversão de pagãos. Comunicaram-lhe que Cucuzu era o lugar terminal do seu desterro e para lá havia de ser deportado. A viagem foi penosíssima e chegou a ser um verdadeiro martírio para o pobre exilado. Chegando a Cesareia, na Capadócia, os próprios bispos negaram-lhe agasalho e monges fanatizados atacaram-lhe a casa. Não havia quem o quisesse receber em casa, de modo que é verdade o que João queixa numa carta, dizendo que sofre mais que os criminosos nas minas e nas prisões. Finalmente, após uma viagem de 70 dias, cheia de peripécias e perigos, chegou a Cucuzu, na Armênia. Apesar de ser o lugar mais ermo do mundo, expressão de João Crisóstomo, a permanência lá não lhe foi tão desconfortável como se podia supor. Tendo sempre comunicação com os amigos de Constantinopla, estes lhe arranjaram bons amigos e benfeitores também no exílio. Até de Antioquia recebia cartas e visitas. Não lhe faltaram sofrimentos e grandes provações. A saúde resentiu-se-lhe muito, com o clima áspero e irregular de Cucuzu. Bandos de záuricos devastaram diversas vezes aquela região e obrigaram os habitantes a refugiar-se nas grutas e montanhas. Fugindo destes inimigos, João Crisóstomo procurou abrigo num castelo fortificado em Arabiço. Os amigos do santo em Constantinopla passaram por um grande vexame e tornou-se-lhe bem crítica a situação. Logo depois da saída de João Crisóstomo, houve 2 grandes incêndios que destruíram a grande catedral, algumas casas contíguas e o palácio do Senado.
Os inimigos do patriarca inculparam os partidários de João Crisóstomo de terem causado esses desastres e abriram forte campanha contra eles. Ambas as partes apelaram para o Papa Inocêncio I. A sentença do Sumo Pontífice desagradou profundamente aos adversários de João Crisóstomo, pois Inocêncio I declarou-se em favor deste contra o concílio de Calcedon e fez a proposta de apresentar a questão a um outro concílio, o qual, porém, não se realizou, devido à má vontade de Arcádio. Tendo conhecimento das comunicações que havia entre João Crisóstomo e Constantinopla e Antioquia, o imperador ordenou-lhe a transferência para Pítio, na margem oriental do Mar Negro. O organismo do santo, já tão depauperado e combalido, não mais resistiu às fadigas desta viagem. Quase sem forças, chegou a Comana, onde pernoitou na igreja de São Basílio. Em sonho ouviu o santo dizer-lhe as seguintes palavras: Tenha ânimo, irmão, o dia da manhã nos unirá. No dia seguinte, 14 de setembro de 407, entrou no eterno descanso. As últimas palavras que disse foram: Louvado seja Deus por tudo. Amém. O cisma terminou só com a morte de Arcádio, Eudoxia e Teofilo. Teodósio II, filho de sucessor de Arcádio, cumpriu a ordem do Papa de restabelecer a honra do patriarca injustamente exilado. A transladação do corpo de São João Crisóstomo para Constantinopla revestiu-se de uma pompa como igual a cidade não tinha visto ainda. As relíquias de São Crisóstomo acham-se hoje em Roma, na Igreja do Vaticano. Reflexões. São João Crisóstomo repreendia e castigava os defeitos, falsos e vícios que reinavam entre os cristãos, embora esse rigor lhe importasse inimizades e perseguições. Era a caridade para com o próximo que o levava a profligar o pecado e implantar bons costumes no seio da família cristã. Quem é superior deve empenhar sua autoridade para que sejam eliminados pecados, abusos e vícios. O superior que finge não ver os súditos pecarem, quando facilmente os poderia corrigir, faz-se cúmplice do pecado dos mesmos. O amor ao próximo, o amor próprio, a responsabilidade perante Deus impõe ao superior o dever de fazer com que os súditos não se entreguem ao pecado e ao vício. Eu temo só o pecado, dizia São João Crisóstomo. Na verdade, outro mal maior que o pecado não há e não pode haver. São João Crisóstomo prefere ser perseguido, caluniado e maltratado a cometer um pecado. Só tem medo o horror do pecado, que é uma ofensa a Deus. Como é diferente a opinião do mundo. O pecado para ele não é nada, quando muito apenas uma fraqueza. Qual é a qualificação que dás ao pecado? O pecado, sem dúvida, é o causador de todos os males. Do pecado vêm as guerras, as epidemias, perseguições e todos os sofrimentos, dizia São Crisóstomo. Como ele, devemos também nós ter medo só de uma coisa, do pecado.